que a gente vai fazer, moçada? A gente vai fazer o seguinte. Primeiro, eu vou escrever aqui para vocês terem aí, né? Força elétrica. Ops. Também é conhecida como lei de Coulomb, tá? Ou lei de Coulomb. Combinado? Então, força elétrica ou lei de Coulomb, ela vai seguir um princípio básico, tá? E eu vou desenhar aqui, então, 3 momentos para a gente poder discutir. 1, 2, 3. Então, primeiro, segundo e terceiro momento. Nesse primeiro momento, a gente vai ter 2 partículas, para a gente poder fazer análise. No segundo também e no terceiro também. São isoladamente analisadas, tá? Eu tenho aqui partícula A e B para cada um dos momentos. E aí, a gente vai dar uma olhada sobre como acontece a interação nesse primeiro momento. Eu vou colocar aqui, ó, que aqui seja a partícula está carregada negativamente, ok? Já aqui estará positivamente. O que a gente vai fazer? A gente vai observar, então, como fica a interação de força elétrica. Como é que a gente vai desenhar essa interação? A gente vai ter que criar uma linha reta entre as 2 partículas. Então, eu vou colocar aqui pontilhado, ó, que seria essa linha reta. Obviamente que eu desenho mal pra caramba, então talvez dá para ser um pouquinho mais reta, que ficou bom, não ficou ruim não. Enfim, como as cargas estão de sinais opostos, a força de interação é de atração, uma é atraída pela outra. Então eu vou ter aqui uma força elétrica de atração. Show? Tranquilo? O que é a ideia dessa força? Repare que eu desenhei 2. Por quê? Porque A se sente atraído por B e B por A. Aquilo ali está descrevendo, na verdade, as leis de Newton. Por que as leis de Newton? Vamos dar uma olhadinha, olha. Isso aqui é um par ação e reação. Inclusive, o vídeo da Sedu tá errado nisso. Porque o cara falou que não é par de ação e reação. E é assim. Ela tanto é que, olha, ela preenche todos os quesitos para ser. Primeiro, surge de uma mesma natureza. Qual é a natureza? Elétrica. Elétrica de atração entre A e B. Beleza? Depois, ela é de mesma intensidade. Se eu pegar e calcular, a força que a elétrica que tem em A é a mesma força elétrica que tem em B. Tem mesma direção horizontal e sentidos opostos. B se sente puxado para a esquerda e A para a direita. Percebam? Então está exatamente da forma que a gente está falando, tá? E aí vamos seguir a ideia. Nós temos aqui uma segunda situação que eu poderia ter, por exemplo, 2 cargas positivas, né? 2 cargas positivas, eu vou ter uma interação. Vou de novo, ó, desenhar aqui uma linha pontilhada reta que une as 2 cargas. A gente chama isso de plano, tá? E aí, a gente vai desenhar agora essa força. Como é que fica a força de interação? Agora, olha, observe bem. São cargas de sinais iguais. Quando é de sinais opostos, elas se atraem. Cargas de sinais iguais se repelem. Então, uma vai ser repelida pela outra, tá? Força elétrica aqui. Força elétrica aqui, ó. Show? Tranquilo? E por último a gente vai ter que de baixo. Vou de novo colocar aqui o sinal, vou colocar essa negativa, essa também negativa, e vou colocar aqui, ó, um planozinho entre elas ligando. Agora, repare que repetiu a condição, mas o sinal só que mudou. Aqui a condição era o quê? Sinais iguais. Repeliu. Sinais também iguais, só que agora negativo, né? Em vez de positivo, negativo. Então agora, negativo, o que a gente vai ter? Sinais iguais, repulsão. Então, ele vai se sentir... Opa, peguei a caneta errada. Ele vai se sentir repelido para ambos os lados. Ok? Mas olha, eu desenhei uma seta, que é essa aqui, ó. Em todos eles, tá vendo? Todos eles têm uma seta.
Eu quero que vocês agora reflitam comigo o seguinte: essa seta tem qual simbologia? Na física, o que ela representa? Por que eu estou desenhando uma seta? Por que eu não estou falando só, tá indo para a esquerda? Por quê? Qual a simbologia dela? Podem colocar no chat ou até falar. Manda para nós. Maria Paula falou vetores. E mandou bem. Alguém ia falar também, eu acredito que talvez seja até isso também. Vetores, exatamente. Isso significa que quando eu falo que eu estou tratando de uma força elétrica, na verdade de uma força de qualquer natureza, é sempre, tá? É sempre vetores. Então tem um tratamento diferente. Não é uma soma qualquer, não é uma, né? Vetores têm um tratamento específico. Giovana chegou a estudar comigo um pouco disso, né, Giovana? Enfim, chegou a estudar um pouquinho comigo isso no primeiro ano. Vetores têm o seu próprio tratamento, sua própria forma matemática de se trabalhar. Não é nada muito complexo, mas a gente usa muita coisa de propriedade de triângulo retângulo, principalmente, tá? Então eu sei que talvez seja uma dificuldade de vocês, e por isso eu vou ver se eu produzo uma videoaulinha sobre vetores para ajudá-los nisso, tá legal? E aí, vamos lá na sequência do que a gente estava conversando. Então, esses caras aqui são vetores, e os vetores, eles sempre têm um tipo de atribuição, tá? Que é o que dá significância, inclusive, do porquê que você está usando ele dessa forma, como vetor. Um vetor, ele vai ter o quê? Ele vai ter um vetor, ele tem o quê? Módulo. Módulo, a gente está falando módulo, a gente leva em consideração só o valor do cara. Ah, mas eu descobri que ele é menos. Não, não é menos não existe vetor negativo. Então módulo, estou dizendo assim, ó, o valor dele, beleza? Esse valor representa o que? O tamanho dessa seta, tá? Tamanho não pode ser negativo, por isso que vetor não pode ser negativo, né? Com exceção de pessoas muito baixinhas que vai ter, vai pular esse detalhe. De resto, né, não existe tamanho negativo, não é não? Então, piadinha ruim essa, hein? Podem colocar nos comentários. Foi ruim mesmo, professor. Continuando. Aí depois tem a direção, tá? Nesse caso do desenho ali, ó, a direção ali de todas elas é horizontal, percebam? Todas elas são forças horizontais, tá? E depois, por último, sentidos. Ela tem que ter sentido, ok? E ela tem sentido, ó. Por exemplo, essa aqui tá para a esquerda. Já esta tá para a direita, tá vendo? Aqui tá para a esquerda, aqui tá para a direita. Então deu para entender, não deu? Show? Manda aí pra gente, fala se entendeu. Coloca assim, entendi, é nóis. A Milena tá sendo boazinha comigo e dando uma risadinha no comentário. Obrigado, agradeço. Enfim, Samira sempre adora minhas piadas. Fica com essa piadinha não, viu? Continuando. Deu para entender direitinho a ideia de vetores? Então isso aqui está obedecendo a ideia de vetores, mas também está obedecendo às leis de Newton. As três, na verdade. Mas a principal que a gente já percebe é a terceira lei, tá? Beleza, então a gente está falando de lei de Newton, significa que a gente pode ter somatório de forças. E eu não vou me apegar nisso agora, mas a gente pode ter. Mas é interessante para quem busca estudar para fazer além do Enem. O Enem, às vezes, muito raramente, cai isso aqui envolvendo aplicações vetoriais. Mas outras coisas, tipo Marinha, Exército Aeronáutico, essas coisas que você sabe que eu estou falando, a gente está concorrendo para medicina em algum lugar aí, e tem prova, às vezes, a mais, ali, discursivo e tudo mais, talvez seja necessário, tá? Então, até aqui, ficou alguma dúvida? Abra um áudio se quiser, ou manda no comentário, só para me saber. Se tiver alguma dúvida, eu já respondo. Chegou. Tranquilo? Tá. Então vou seguir. Então vamos embora. Partiu. Então se a gente tem aí essas informações, eu tenho que saber como eu consigo calcular o valor desse vetor. Ou como eu consigo calcular a intensidade dessa força. Beleza? Então a intensidade dessa força é que está exatamente ligada à lei de Coulomb. A lei de Coulomb não é só essa brincadeira de desenhar. A lei de Coulomb ela determina quanto será essa força baseada em duas cargas elétricas que se interagem. Tá? Nesse caso, a lei de Coulomb ela descreve uma equação da seguinte forma. A força elétrica em módulo, se módulo, lembra? Módulo, a gente conversou aqui, ó, vetor. Módulo por quê? Porque não existe vetor negativo. E por que ele não vai ter? Porque aí, olha só, a sequência da fórmula. K
vezes QA, vamos supor, uma carga QA, vezes QB, ó, outra carga QB. Vou colocar o módulo aqui também, sobre D elevado ao quadrado. Então vamos entender essa expressão. Essa expressão está tratando de duas quantidades de cargas elétricas, a quantidade de carga entre A e B. Ele colocou o produto, ou a multiplicação, né? Tá, então aqui já está relacionando as cargas. Qual a outra coisa que ele está relacionando com essa informação que a gente tem aqui? A distância. Ele está também observando que a distância vai interferir nesse valor. Então não só a quantidade de carga que cada um desses caras tiverem vai interferir no valor da força, como também a distância entre elas vai interferir no valor dessa força. Todos entenderam até aí? Logo, o que ele vai melhorando? Deixa eu só autorizar aqui. Vamos lá. Então, olha só. Para a gente entender isso aqui, ficar bem claro na nossa mente, a gente vai perceber o seguinte. A gente vai fazer da seguinte forma, hein, moçada? Ó, quantidade de carga vai interferir, distância vai interferir. Quantidade de carga a gente já conhecia, escreve aí para você lembrar quem é. D de distância, né? Distância, beleza. O K é um cara novo para vocês. O K, ele é chamado de constante eletrostática. Eu vou puxar uma setinha aqui só para explicar quem é ele. Ele é constante eletrostática. Ok? Essa constante eletrostática, esse K, esse bichinho aqui, ó, ok? Ele tem uma unidade de medida no sistema internacional. Ele é newtons vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Nosso professor, que coisa é essa? É a unidade de medida que ele tem que vai dizer pra gente quais as unidades de medida dos demais. Por exemplo, olha só, a força a gente vai encontrar newtons. As cargas em coulombs, aqui ó. Ops, faltou o quadrado aqui, desculpa. Então vamos lá. As cargas em coulombs, tá? E as distâncias em metros. Perfeito? Então é ela que vai te indicar qual a unidade dessa galera. Ela que coloca o padrão do Sistema Internacional de Unidades, tá? Fechamos aqui. E aí, fechamos aqui no sentido dessa parte, né? E aí eu preciso apagar aqui. Então vocês já copiaram aqui, tá tudo certinho ali. Falam aí pra mim, fazendo um favor na mensagem. Então beleza. Já posso apagar então, né? Eu vou apagar então essa parte. O quadro pequeno é complicado, né? Então vou apagar essa partezinha aqui. O Patrick chegou aí. Beleza. Então olha só, meu povo. Aqui, ó, a gente tem então a expressão, tá? Da lei de Coulomb, da força eletrostática. E isso aqui não é só uma fórmula, é um entendimento. Porque, como eu havia falado, ele está interagindo uma relação entre cargas e distância. Tá legal? Então, olha só. Ele está dizendo que a lei de Coulomb tem um textinho bonitinho assim, que fala assim, ó. As forças... Aliás, jogar. Essa constante eletrostática, falei dela, mas eu não falei o que ela representa, né? Que são as cargas do corpo, B é a distância entre elas, e o K é o meio onde essas cargas estão. Imagine que eu coloquei essas cargas no vácuo. Então tem a ver com o meio que elas estão. Tirei elas dali e coloquei na água. Bem, agora o meio é água, então muda o valor. Certo? Tirei elas daqui e coloquei no ar. Então muda o valor de novo. Então depende do que o exercício te der. Mas 99% dos casos é no vácuo o tratamento. Tá legal? E aí quando é no vácuo, eu já vou até deixar esse valor no vácuo, que é tão utilizado, entendeu? Que quem tem costume de ficar no vácuo vai usar esse valor. Então, ó, 9 vezes 10 elevado a 9 newtons vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Vocês vão utilizar 9 vezes 10 a 9 aqui no K, beleza? É 99% dos casos do exercício. Então, beleza, continuando a nossa conversa. Então, nós temos aqui, ó, uma forma de trabalhar com ele que é conceitual. Qual que é o conceito? Coulomb falava o seguinte, que o produto multiplicação entre essas cargas elétricas é diretamente proporcional à força. Vamos notar isso, tá? Que ele fala, é uma ideia mais completa. Ele fala assim, porque o produto das cargas elétricas é proporcional à força. Inversamente proporcional à distância elevada ao quadrado, ou quadrado dessa distância. Entendeu nada, né? Eu sei, filho. É que saudade da minha aula, né? Vamos lá. Então, olha só. Vamos entender o porquê. O que isso quer dizer? O que esse textinho quer dizer? Vamos matar essa charada.
a ideia é o seguinte, ó. Se eu tenho o produto das cargas elétricas, ele está dizendo o seguinte, que o produto dessas cargas elétricas, então o produto de QA e QB, quer dizer, a multiplicação é sempre proporcional à força elétrica. O que é proporcional? Quer dizer que eles vão aumentar ou diminuir em mesma proporção. Significa o seguinte, que se eu tiver aqui, vamos supor, um produto de uma carga elétrica, e aí eu falei assim, eu dobrei a carga elétrica A. Então quer dizer que se eu dobrei, eu aumentei em relação ao momento anterior, não foi? Se eu aumentei aqui, ele também vai aumentar aqui o resultado. Pô, professor, mas eu sei disso, olha lá na fórmula. Se aqui aumentar a multiplicação, eu sei que o resultado é maior. Isso aí. É isso que ele está dizendo em texto. Beleza? Que se você aumenta o produto das cargas, quer dizer, se você aumentar aqui a multiplicação, o valor das cargas que tem aqui, objetivamente, obrigatoriamente, aumenta em mesma proporção a força. Então, se eu aumentei 2 vezes, a força aumenta 2 vezes. Se eu aumento 2 vezes, ou 3 vezes, ou 4 vezes a carga, ela vai aumentar a mesma proporção. 2, 3 ou 4 vezes a mesma. Entenderam? Todos entenderam até aí? Manda pra mim mensagem e fala, entendi! Ou, não, lascou! Manda aí. Beleza, chegou aqui, deu para entender. Legal. Se tiverem perguntas, vamos fazer um comentário, um combinado. Se tiver alguma pergunta no meio do processo, aí vocês podem me parar com áudio, porque eu tô com fone, aí às vezes eu tô de costas e não tô vendo aqui as mensagens que vocês escrevem. Então vocês podem mandar, tira o áudio aí e fala assim, professor, aí eu, tá, parei, deixa eu dar uma olhada, e aí vocês falam comigo aí, legal, beleza? Show? Então vamos lá. Então, ó, na medida que o produto das cargas aumenta, a força elétrica aumenta. Mas aqui a distância tem um outro comportamento. Ele fala que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Nossa, que coisa linda, professor, não é não? Mas a gente vai entender esse negócio. Olha só. O que ele quer dizer com isso? Que a distância ao quadrado tem uma proporção com a força elétrica de maneira inversa quadrática. Eu tirei o d quadrado daqui e coloquei aqui, ó, pra você entender. Inversa quadrática, o valor da distância, hein? O que isso quer dizer? Que na medida que a distância, por exemplo, aumentar, a força diminui. Mas não de maneira diretamente simples, mas de maneira quadrática inversa. Nossa, professor, não entendi nada. Eu sei, relaxa. Mas olha só. O que a gente vai entender conversando? Quase nada. Então eu vou ter que conversar com vocês colocando alguma coisinha pra gente discutir, beleza? Pra vocês entenderem o que está acontecendo. Então olha só, vamos começar a seguinte ideia. Se eu tenho 2 cargas, elas estão próximas uma da outra, elas terão mais força de interação do que se elas estiverem afastadas uma da outra, ok? Então mais próxima, maior força. Então menor distância, maior força. Maior distância, menor força. Até aí é o primeiro raciocínio. O segundo é que ele percebeu que a distância era em razão quadrática em relação à força. Então, a força era maior ou menor em relação quadrática ao valor da distância que tinha. Beleza? Agora está começando a melhorar um pouquinho, né? Mas, para fechar com chave de ouro, bonitinho, vamos pensar o seguinte, olha. Imagine que eu tenha uma carguinha aqui, outra carguinha aqui, ó. Show? Vou chamar de A e B. Essas carguinhas. E aí, elas estão afastadas entre si por uma distância D. Certo? Esse D é tipo como se fosse uma distância X, tá? Um valor qualquer, só para não ter que colocar valores específicos agora. Ótimo. Então o que acontece? Vamos supor que aqui nessas condições, o cara foi lá, colocou um dinamômetro, aferiu a força e descobriu que a força de interação entre essas 2 cargas, nesse desenho, nessa composição, a força de interação, estou inventando, viu gente? Era de 10 newtons, ok? E aí, depois ele falou, não, agora eu quero ver o comportamento, se vai mudar ou não vai mudar. O que ele fez? Ele pegou essa carga aqui, B, e distanciou ela, beleza? Deixou ela mais distante, então ele fez assim, ó, ele manteve a carga A, mas aumentou a sua distância. Só que ele não aumentou em qualquer proporção. Aqui era uma distância D qualquer. Aqui não. Aqui
compõe-se 2D, 2 pedaços de D. Então é como se fosse 2D o total, ok? Beleza? O que aconteceu então com essa distância? Ela dobrou a distância. Se dobrar a distância, o que aconteceria com a força? Aí vem o mistério da meia-noite. Vamos lá. Aqui o que a gente entendeu? Que se a distância aumenta, a força tem que diminuir. Ok? Vamos ver. Como é que eu vou configurar isso aqui? Deixa eu só pegar outro pincel aqui. Pronto. Como é que a gente vai configurar esse pensamento? A gente vai fazer o seguinte, vamos pegar essa alteração. Vamos colocar assim, ó, 2D. Só que a gente sabe que a distância tem que ser elevada ao quadrado. Igual a fórmula, né? Então, ao quadrado. Igual. Agora, se eu pegar aqui e fizer isso aqui, eu sei que a relação com a força tem que ser diminuindo em proporção que der esse resultado. Então, olha, 2 ao quadrado, 4. D ao quadrado, D quadrado. Pronto. Então, eu sei que a proporção agora é de 4 vezes. Não é isso? Então, 4 vezes maior nessa proporção. Se aqui aumentou 4 vezes, aqui tem que diminuir 4 vezes. Beleza? Por isso que é relação quadrática. Quadrado de 2, 4. Então ele vai ter que diminuir 4 vezes. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar essa força, que era 10 inicialmente, e vou ter que dividi-la por 10. 10 dividido por 4, 2,5 newtons. Então a nova força com afastamento da carga é de 2,5 newtons. Você vai falar, professor, o senhor é doido. Ele não te falou nada das cargas. Ah, mas a carga não mudou o valor. Ah, mas ele te falou do K? Nem precisava. Porque também não mudou o K. O que ele mudou foi a distância. Então, olha só, a relação dessa lei faz a gente resolver algumas equações sem ter que literalmente fazer uma equação. A gente viu que a distância dobrou, o quadrado da distância é 4d quadrado, né? De 2 é 4. Se está 4 vezes maior, então a força tinha que ser 4 vezes menor. Então, dividir por 4. Ficou alguma dúvida? Perguntas aí, pode ser no áudio ou escrito. Se for em áudio, até melhor, porque foi mais claro, né? Ô, professor, manda pra nós. O senhor começou criando ali, entre A e B, ali em cima? Desculpa, eu... Aqui na esquerda aqui. Isso. Você falou que você começou criando? Não, o que acontece é o seguinte, isso aqui é uma forma da gente ler a lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ele te deu essa expressão, essa fórmula, certo? Sim. E aí ele manda um texto, se você pegar um livro qualquer, aí você vai ver, ele fala assim, porque a força elétrica, ele é proporcional ao produto das cargas elétricas. Estou interpretando, tá? É um texto. Sim, entendi. Dividido, olha, melhor, é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas cargas. Aí você fala, nossa, que lindo, poético, não entendi porra nenhuma, não é assim? Esse é o perigo. Você acha bonito o texto, acha que é para decorar e não entende. Exatamente. Entendeu? Esse é o perigo. Então por isso que eu quebrei essa lei nesse entendimento. Qual que é o entendimento? Que o produto das cargas, o valor da multiplicação entre as cargas, vai ser diretamente proporcional à força. Beleza. O quanto que essas cargas aumentar, proporcionalmente aumenta a força. Se eu dobrar a carga 2 vezes o valor da carga, eu sei que a força dobra 2 vezes. Ficou claro? Sim. Se eu dividir a carga por 2, o valor dela, eu tenho a força dividido por 2. É na mesma proporção e na mesma forma. Até que essa aí é mais fácil. Sim. Só que aí quando você vem na distância, é que é doideira. Porque ele fala assim, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Você fala, ai, que porra. Né? Aí dá um mistério da meia-noite. Quando dá um mistério da meia-noite é que a gente tem que quebrar essa sacada. Por quê? Aqui, ó. D quadrado, beleza? Do outro lado, força. São inversamente proporcionais. Quer dizer, se um aumenta, o outro diminui. Que é o inverso um do outro. Uhum. Então, coloquei aqui como se fosse assim. Se um tá aumentando, a setinha, o outro tá o quê? Diminuindo. Uhum. Beleza? Show. Matamos essa... então aqui é o quadrado da distância, beleza? Então é inverso, mas inverso ao quadrado. Agora vamos ao meu desenho ilustrativo. Eu coloquei uma distância D, como se fosse a situação inicial. E aí o cara percebeu que dava uma força de 10 newtons. Quando ele afastou esse cara 2 vezes a distância inicial, então 2 vezes a distância inicial, 2D, aí tinha que saber qual o valor da nova força. Afastando, a gente sabe que está aumentando, não é isso? Se está aumentando a distância, a gente sabe que tem que diminuir a força. Até aí, matou a charada. Do que a gente vai fazer. Se diminuiu 2 vezes, né? Vai aumentar 2 vezes, que é a coisa assim. Só que ele não é direto nesse sentido, né? Ele tem o quadrado da distância. Então, se aqui dobrou,
quadrado de 2D é 4. 4D quadrado. Uhum. Aí 4 aumentou, você sabe que é o inverso. Se um aumentou, o outro tem que diminuir. Então você pega o valor e divide por 4. Aqui um multiplicou 4, o outro divide 4. Show de bola. Show? Deu bem entendimento? Perfeitamente. Perfeito. Alguém tem mais alguma dúvida aí, moçada? Já matou a charada aí. Matou a charada? Então eu vou colocar um desafio agora pra gente fazer e ver se entendeu mesmo. Pode ser? Continuando. Então olha só, vamos ao texto. Duas cargas. Ih, rapaz, tá de vermelho. Deixa eu colocar na outra cor aqui. Vamos colocar aí 3 minutinhos para vocês fazerem e vamos ver se vocês entenderam mesmo. Beleza? Então, deixa eu ver aqui qual o horário agora. Tá dando 4h50, 4h53 para 54. A gente vai fechar e verificar os valores. Vou resolver, combinado? Vamos lá, ó. Vamos pensar comigo no replay aí. A distância aumentou ou diminuiu? Respondam no áudio ou no escrito. Diminuiu, não? Diminuiu. Então se diminuiu, meus queridos, a seta aqui vai ter que mudar, vai ter que ir para baixo. Se a distância diminuiu, a força o quê? Aumenta. Aumenta, pronto. A gente já entendeu que a força vai aumentar. A força, que inicialmente era 10, não vai poder ser menor que 10. Ela vai aumentar. Só que ela aumenta em uma proporção quadrática, não é isso? Sim. Então, a distância ela reduziu em quanto? Em 10. Oi? A distância reduziu em quanto? Para inicial, metade. Metade da inicial. Não é isso? Então a metade da inicial. Então a inicial era D. Então a metade da inicial, D sobre 2. Só que ela tem que ser elevada o quê? Ao quadrado. Então a gente vai colocar ao quadrado. Certo? Quadrado disso dá quanto? D quadrado sobre 4. Então ela reduziu quantas vezes? Se ela reduziu 4 vezes, quer dizer, foi dividida por 4, a força tem que ser multiplicada por 4. 4 vezes F. F vale quanto? 10. Então 4 vezes 10? 40. Ficou claro? Alguém quer perguntar alguma coisa? Que aí já mata a charada aí. Deixa eu tirar print. Deixa eu tirar print. É fácil, professor, eu que sou burra mesmo. Meu Deus. Meu Deus. Desse bobo, não é isso não, senhor. Seguinte, isso aqui é uma coisa que você nunca viu. A gente tá tratando esse momento, um momento que a gente não tá usando nem direito o número, a gente só tá pensando mesmo nas paradas. Então não é uma questão de, sou burro, sou entendendo, não é isso. É uma questão da gente pegar e entender esse raciocínio. O mapa da mina tá aqui, ó. Pra esse tipo de questão, né? Mais abstrata. O mapa da mina tá aqui, ó. Entender esse raciocínio de proporção. Entender o raciocínio de proporção, você joga ali, mata a charada. Beleza? Mas é uma questão de costume também, tá? Você não acha que você vai sair no primeiro já acertando, entendendo tudo, né? Sim, faz parte do processo mesmo. Tá bom? Show. Beleza? Mas deu pra compreender o que aconteceu aqui? Sim. Sim? Entendeu que a gente pegou proporção inversa, então a gente sabe que isso aqui está dividindo lá, vai ter que multiplicar. E que é o quadrado dessa proporção, então se estava dividido por 2, quadrado de 2 é 4, então estava dividindo por 4 no real. E aí acaba que a gente multiplica por 4 no outro, que é o inverso, né? Maneiro. Show? Então a gente conversou por hoje para entender melhor o que é a lei de Coulomb. Eu acho que ficou mais claro aí para quem pegou desde o início aí e conseguiu batalhar e entender legal desde o início, certo? Confere? Sim. Tá.